Oi, bom dia. Nós vamos estar continuando o nosso culto a Deus, conversando a respeito da revelação de Deus, a respeito do amor de Deus, tá bom? A gente vai estar refletindo sobre o que temos lembrado sempre, que é o fato de que Jesus é a melhor revelação da revelação de Deus, tá? É a melhor maneira de compreendermos o que Deus tem a nos falar desde os tempos de Adão, desde os tempos de Adão. Não exatamente a partir de Moisés, mas muito antes Deus já falava à humanidade, né? Falava e continua falando até a última pessoa sobre a face da terra. Muito bem. Jesus, então, é a melhor revelação de tudo isso que Deus sempre falou. Então, como é que a gente usa isso no estudo a respeito da vontade de Deus? Tudo no mundo, dentro ou fora da Bíblia, que seja coerente com Jesus, é palavra de Deus. Tudo. Está coerente com o ensino, com a vida, com o exemplo de Jesus, é de Deus. Isso dentro ou fora da Bíblia, né? Agora, tudo que seja diferente, não seja coerente com o ensino de Jesus, com a vida de Jesus, com o exemplo de Jesus, então isto não é de Deus. Pode estar na Bíblia ou fora da Bíblia. Não é de Deus. Porque Deus não é dúbio. Deus é um só. Deus não muda, como diz a Bíblia. Então, aquilo que Jesus, por exemplo, consertou em Moisés, no ensino de Moisés, aquilo não era de Deus. Porque Jesus disse que não era coerente com o ensino dele. Entendeu? Então, tudo que não é coerente com Jesus não é de Deus. É da boa intenção do homem, é do coração do homem, é da cultura do homem, mas não é de Deus. Tá bom? Então, esse é o nosso princípio para que a gente vá analisando textos. E nós estamos trabalhando os salmos. Então, estamos no Salmo 40. E até agora, nós só tivemos 2 salmos que são totalmente coerentes com Jesus. Salmo 19, Salmo 23. O restante não são totalmente coerentes com Jesus, tá? Então vamos analisar aqui agora o Salmo 40. A gente começa aqui está, né? O Salmo diz assim: não sei porque que saiu assim, mas está aqui, né? Vamos ver. O Salmo diz assim: esperei com esperança no Senhor, e ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Ele me tirou de uma cova de tormento, de um lamaceiro de barro, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Ele firmou os meus passos e pôs em minha boca uma canção nova, um louvor para o nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e nos dá atenção e não dá atenção aos arrogantes e aos que caminham em direção à mentira. Tu, Senhor, meu Deus, multiplicaste para conosco tuas maravilhas, teus planos, eles não podem ser contados em ordem diante de ti. Se eu tentasse contá-los e falá-los, eles são muito mais do que incontáveis. Tu não te agradaste de sacrifícios e ofertas, porém, tu me furaste as orelhas. Tu não pediste nem oferta de queima, nem oferta para expiação de pecado. Então eu disse: eis que venho, no rolo do livro está escrito sobre mim:
Meu Deus, eu desejo fazer a tua vontade e tua lei está no meio dos meus sentimentos. Tu anuncia justiça, eu anuncio a justiça na grande congregação. Eis que não retenho meus lábios. Tu, Senhor, sabes disso, tá? Esse é o Salmo 40, tá bom? É o versículo 1 até o versículo 9. E aí, então, a gente tem aqui, não é, o que há de coerente, nesse texto com Jesus e o que não há de coerente, tá? Vamos ver aqui versículo 1. Isso aqui, olha, o versículo 1 não, versículo 5 e o versículo 6 são coerentes com Jesus. Vamos analisar. O Senhor, ele falando, né, versículo 5, o Senhor tem multiplicado suas maravilhas para conosco. Sim, isso é totalmente correto, coerente com Jesus. Contanto que este conosco, que ele está mencionando aí, dito pelo salmista, inclua também os que ele considera inimigos. Tá? Então, seria coerente. Esse conosco aí não quer dizer somente comigo e meu grupo, os que parecem comigo, mas no sentido de que Deus é maravilhoso ou opera maravilhas, tem multiplicado maravilhas com todos. Com todos. Aí sim é coerente. Estamos tendo essa ideia de que ele esteja falando em relação a todos, não a alguns. Né, que seja, até os que consideram inimigos também são beneficiados, pois ele ama a todos igualmente e quer o melhor para todos igualmente. Esse é o nosso Deus, totalmente diferente daquele de Moisés, totalmente, tá? Versículo 6. O Senhor não pediu ou exigiu nenhuma dessas tolices de rituais em adoração. O Senhor não pediu. Não quer dizer que seja errado. Uma pessoa pode fazer rituais, não é? Em adoração a Deus, porque acha que deve, aí é outro caso. Mas entendendo que Deus não mandou, Deus não ordena isso. Tá? É o que o salmista diz. O Senhor não pediu ou exigiu nenhuma dessas tolices de rituais em adoração. Sim, isso é coerente com Jesus, pois o verdadeiro culto a Deus é ser bênção ao mundo. Né? Bênção ao mundo. É ser luz e sal do mundo, é ser instrumento de Deus para alcançar e abençoar todos que Ele ama. Todas as pessoas, sem nenhuma exceção. Tá? Então, essa é a verdadeira adoração a Deus. Não rituais, não essas coisas que a gente vai inventando ou vai imitando de outras pessoas, né? Porque elas fazem para Deus, a gente acha então que deve fazer também. Nada disso, tá? Deus não exige nada disso. O que é colocado para nós como missão nossa nesse mundo é ser luz e ser sal para o mundo. Fazendo isso, a gente já fez tudo que ele espera de nós. Tá bom? Muito bem. Essas são as possíveis coerências, né, do Salmo 40 em relação a Jesus. Agora vem aqui então as incoerências. As incoerências. Primeiro, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor e ele terminou ouvindo o meu clamor. O salmista expressa uma série de incoerências com Jesus. Esperar com paciência no contexto tem mais a ver com ter feito um favor sacrificial a Deus, tá? Dá essa ideia. Ele fez um favor de ter esperado com paciência
do que no sentido de confiança. Não, esperei com confiança. Não, esperei com paciência, quer dizer, ele atrasou demais e eu esperei. Esse é o sentido do salmo todo, tá? O que mais? Ele me ouviu, tem o sentido de que só ouviu por causa da espera paciente e do clamor que o salmista estava fazendo. É outro erro que ele comete. Deus não faz as coisas para a gente a partir do que a gente faz em relação a Ele, porque Ele ama. Ele ama muito. Não é esse amorzeco sem vergonha que a gente tem, não. É amor de verdade. Ele não espera da gente para poder ele agir pela gente. Cadê? É certo que Deus nos atende antes mesmo de pedirmos. Ele sabe de tudo muito antes do momento. E desde antes, ele tem atuado para que soframos o mínimo possível daquilo que a gente haverá de sofrer. Então, é muito antes que ele está atuando. Não é no momento que a gente está pedindo ou no momento que que as coisas acontecem com a gente. Segunda incoerência com Jesus, versículo 2. Então ele me tirou do tormento e firmou minha vida. É verdade o que o salmista diz. E é coerente as palavras, mas o sentido contextual, O sentido contextual afirma que ele estava nessa situação difícil e Deus deixou até que resolveu atender o seu clamor. Deus estava lá me vendo no tormento até o dia que ele resolveu atender o meu clamor. É esse o sentido do salmista, tá? Cadê? Isso indica não conhecer e nem confiar no Senhor, pois o salmista acredita que foi mérito de sua insistência paciente ter saído daqueles problemas. Versículo 3 é a terceira incoerência com o Senhor. Com tudo isto, ele colocou adoração em meus lábios. O salmista está dizendo que Deus levou vantagem em ter escutado o seu clamor. Isso no contexto. Pode ser uma crítica, pois estaria mostrando que o Senhor estava perdendo muito em não ter atendido desde antes. Na hora que ele me atendeu é que eu fui adorar. Então, o tempo que eu estava sofrendo, eu não estava adorando. Quem estava perdendo? Ele. Mas aí ele resolveu me atender, aí a partir daí ele foi adorado. Então é nesse sentido, o contexto do texto. Versículo 4 é a quarta incoerência com Jesus. Bem-aventurado é quem confia no Senhor e não dá atenção aos contrários a Deus. O salmista não conhece Deus, não sabe que o Senhor não deseja bajulação ou elogios. Ele prefere ver seus amados bem e felizes, inclusive através de cada pessoa. O melhor culto a Deus é ser bênção aos que são considerados ou que se consideram inimigos de Deus, pois ele ama igualmente a todos. Tá? Eu gosto muito de lembrar para mim e para as pessoas a experiência de uma mãe. Uma mãe, Uma mãe, ela não deseja alguém que fique bajulando ela e maltratando a quem ela ama. Ela não quer isso. Ela até prefere, se for o caso, alguém que maltrate ela, mas cuide bem dos filhos dela. Entendeu? Então, Deus é a mesma coisa. Esse negócio de maltratar quem ele ama, mas ficar ali adorando, bajulando, elogiando ele,
Não diz nada. O que alegra o coração de Deus não é bajulação. O que alegra o coração de Deus é nós sermos luz e sal para o mundo. E Deus ama o mundo e quer abençoar também através da gente. Tá bom? Esse é o versículo 4. O versículos 8 e 9 também incoerentes com Jesus, é a quinta incoerência. Senhor, tu me conheces muito bem, sabes o quanto temo a ti, o quanto anseio te agradar e obedecer, o quanto te adoro. No contexto dos textos seguintes, podemos, inclusive teremos mais versículos amanhã, se a gente estiver aqui, a gente vai estar estudando mais versículos desse salmo, né? Então, nesse contexto, podemos perceber que o salmista está se preparando para dar um bote em Deus. Está buscando meios para se fazer merecedor de ser atendido por Deus contra os seus considerados inimigos. Tá bom? Então esse é o Salmo 40. Por enquanto, versículo 1 até o versículo 9, tá? E amanhã, com fé em Deus, a gente conversa um pouco mais sobre o restante do Salmo, tá bom? Muito bem.